História 1. Eu trabalho como motorista do Uber Eats durante a noite para ganhar um dinheiro extra. Sextas-feiras e sábados costumam ser as noites mais movimentadas porque as pessoas estão em casa ou saem com amigos, então normalmente eu trabalho nessas noites. Em um sábado à noite, por volta de 1h, recebi um pedido para pegar um pedido do McDonald's para um cliente chamado Kyle. Lembro-me de que era uma noite chuvosa e tranquila, com ocasionais trovões ao longe. Ele morava a apenas alguns minutos do meu local atual, então coloquei o endereço do McDonald's mais próximo, a apenas 2 minutos de carro, e peguei o pedido dele, que era pequeno, apenas 2 hambúrgueres. Segui as instruções fornecidas pelo aplicativo, que me levaram a uma rua curta sem saída, ramificada de outra rua sem saída. A casa de Kyle era a última dessa rua sem saída, situada ao lado de uma fileira de árvores ao longo de uma rodovia quase deserta. Dada a hora tardia, em vez de tocar a campainha, decidi ligar para Kyle. O telefone tocou uma vez, mas foi direto para a caixa postal, então encerrei a ligação. No entanto, logo recebi uma mensagem de texto dele, instruindo-me a ir até a porta. Assim o fiz. Cheguei à ampla varanda de madeira da casa e, após um breve momento, a porta da frente se abriu. Um senhor calvo me cumprimentou, embora parecesse mais jovem do que eu esperava, provavelmente na casa dos 30 anos, com a cabeça completamente careca, talvez por escolha ou devido a alguma doença, não julguei. No entanto, não pude ignorar o desagradável cheiro de álcool em sua respiração, o que tornou o encontro desconfortável. O processo de pagamento foi feito através do aplicativo, como de costume, e normalmente não era necessário esperar por dinheiro. No entanto, desta vez, Kyle pediu para que eu colocasse a comida na mesa da cozinha enquanto ele buscava uma gorjeta. Não tive problemas em receber um dinheiro extra, então esperei na cozinha, que estava pouco iluminada por uma pequena luz noturna plugada na tomada. A cozinha inteira tinha um odor desagradável, embora eu não conseguisse identificar a origem. Enquanto Kyle demorava um tempo incomum para buscar a gorjeta no porão, comecei a explorar a área. Aventurei-me na sala de estar, onde a TV era a única fonte de luz. Infelizmente, o cheiro nesta sala era ainda mais avassalador, uma fedentina que eu nunca havia encontrado antes e era completamente repugnante. Foi então que notei que a porta dos fundos estava parcialmente aberta, talvez para ventilação. Na esperança de respirar um pouco de ar fresco, me aproximei da porta, mas o cheiro só se intensificou. Ao sair na varanda dos fundos, o som de moscas zumbindo me chamou imediatamente a atenção. Uma luz ativada por movimento iluminou subitamente a área, revelando 2 grandes sacolas de lixo preto contendo 2 objetos alongados. O cheiro era insuportável, e não demorou muito para eu perceber a terrível realidade da situação. Esperar por uma gorjeta já não parecia uma decisão sábia. Rapidamente voltei para dentro e corri para a porta da frente. Naquele exato momento, ouvi Kyle subindo do porão, me chamando e acenando com algumas notas de dólar. Ele me viu prestes a abrir a porta e perguntou sobre minha saída apressada. Precisava de uma desculpa plausível, então mencionei que precisava verificar algo no meu carro. Kyle pareceu aceitar essa explicação, entregou-me as notas e depois voltou sua atenção para a porta dos fundos ainda aberta e a luz da varanda. Ele olhou para mim com um sorriso um tanto inquietante, que lentamente desaparecia. Com firmeza, ele questionou se eu tinha ido até o quintal. Rapidamente neguei, e ele continuou a me encarar, permanecendo em silêncio. Nesse ponto, eu já não estava mais preocupado com a polidez. Abri a porta da frente e saí apressadamente, com Kyle tentando agarrar meu ombro. Removi forçosamente sua mão do meu ombro e corri para o meu carro. Ouvi seus passos nos primeiros segundos, correndo a poucos metros de mim. O pânico tomou conta de mim, pois nunca havia corrido tão rápido na minha vida. Meu coração pulsava, e minha respiração vinha em respirações rápidas e rasas enquanto eu tentava me estabilizar. Então, o vi voltar para dentro de casa com a porta da frente ainda aberta. Liguei o carro, mas fiquei observando sua porta da frente, curioso para ver se ele sairia novamente. E ele saiu, correndo em direção ao meu carro com uma grande barra de metal na mão. Naquele momento, a incredulidade percorreu meu corpo. O homem parecia um maníaco,
com olhos brancos arregalados e um olhar gelado, como se estivesse prestes a me matar sem hesitação. Pisei fundo no acelerador, e meu carro rugiu à vida. Acelerei, deixando para trás a cena aterrorizante. Enquanto dirigia para longe de sua casa, liguei imediatamente para a polícia para relatar a situação. Certifiquei-me de não dar a ele tempo para se livrar dos corpos. Esperei a uma curta distância e observei os carros da polícia chegarem dentro de minutos. Forneci a eles informações sobre onde ir, e, como se constatou, Kyle, ou seja lá qual fosse seu verdadeiro nome, já havia começado a mover as sacolas, que de fato continham corpos, para os arbustos no quintal. Tudo sobre esse homem era perturbador, desde deixar a porta dos fundos aberta para revelar o conteúdo sombrio a um entregador de pizza, ficou claro que ele carecia de julgamento sóbrio. História 2. Eu costumava trabalhar na Domino's, e eles fechavam às 3 horas nos finais de semana. Por estar fazendo um intervalo durante meu período universitário, meu chefe sempre me escalava para os turnos das 9 horas às 3 horas. Normalmente, havia um mínimo de 3 pessoas trabalhando nessas horas tardias, uma para preparar a pizza, outra para gerenciar os pedidos e uma terceira para lidar com as entregas. Nesta noite específica, Jeff, um colega italiano de 28 anos com um humor perpetuamente ruim, estava encarregado de fazer as pizzas. Ele me instruiu a fazer uma entrega, e eu concordei sem reclamações. Era uma noite chuvosa de sábado, por volta das 2h30, quando recebi um pedido para 2 pizzas destinadas a um endereço que eu vagamente lembrava como sendo 27 Crocker Drive ou algo parecido. Iniciei minha jornada no meu Honda Civic bastante deteriorado de 2002, seguindo pela estrada por cerca de 5 minutos. Nossa cidade, parte da área de Manchester Township em Nova Jersey, era caracterizada principalmente por uma vasta extensão de árvores e atividade mínima. A viagem era notavelmente escura, especialmente após a transição da estrada principal bem iluminada para ruas estreitas e não iluminadas. À medida que prosseguia, os faróis do meu carro serviam como a única fonte de luz por milhas. Eventualmente, virei de uma estrada pública para uma estrada de terra marcada com uma placa de propriedade privada. Parecia que eu havia chegado ao destino da entrega. No entanto, ao chegar, ouvi um estrondo alto repentino que reverberou pelo meu carro, seguido por uma perda perceptível de controle e um som recorrente de batidas. Estava claro que eu tinha um pneu furado. Rapidamente, encostei, saí do carro e confirmei que o pneu dianteiro direito estava totalmente furado. Apesar dessa situação infeliz, percebi que a casa para a qual eu estava entregando estava a uma curta distância a pé do meu carro. Em vez de chamar imediatamente minha seguradora para assistência, fazia mais sentido completar a entrega da pizza e pedir ajuda ao cliente. Dirigi-me à varanda da casa, uma residência de tamanho típico cercada por árvores, como muitas outras na área. As luzes estavam acesas dentro, mas as persianas estavam fechadas. Toquei a campainha e, em questão de momentos, um homem aparentemente comum atendeu a porta. Após trocar as pizzas por dinheiro, expliquei o problema com o pneu furado. Preocupação se espalhou por seu rosto enquanto ele me entregava o dinheiro e eu lhe entregava as pizzas. Ele saiu para inspecionar meu carro comigo, que estava a uma curta caminhada de 30 segundos da casa. Enquanto examinávamos o pneu, ele me assegurou que poderia ajudar, desde que tivesse acesso às suas ferramentas dentro de casa. Enquanto eu ponderava sobre o que poderia ter atingido no caminho de terra, ouvi-o dizer para não me preocupar enquanto ele entrava para pegar suas ferramentas. Continuei andando pela estrada, fingindo ignorar o comentário dele. Foi durante essa breve caminhada que notei uma espécie de faixa de pregos na estrada, pequena, mas sem dúvida a fonte do meu pneu furado. Não pude discernir nenhuma razão para a faixa de pregos estar ali, exceto pela possibilidade de que ele a tivesse colocado intencionalmente. Diversas possibilidades inquietantes passaram pela minha mente, então fingi não notar a faixa de pregos e retornei meus passos, informando-o de que não havia encontrado nada. Ele me olhou, e não pude deixar de sentir que ele poderia estar desconfiado. No entanto, eventualmente, ele se virou e mencionou que estava indo para dentro buscar suas ferramentas. Incerto sobre o que ele queria dizer com ferramentas, esperei até que ele alcançou a porta da frente antes de retornar apressadamente ao meu carro. Liguei o carro,
coloquei-o em marcha ré e comecei a me mover. Eu não tinha intenção de permanecer naquela situação precária para descobrir o que ele estava planejando. Pude ouvir o pneu furado balançando na estrada de terra enquanto meu carro recuava. Fiz um esforço consciente para evitar a faixa de pregos desta vez. Assim que meu carro saiu com sucesso da estrada particular de terra e voltou à estrada de concreto, olhei uma última vez para a entrada da casa para garantir que ele não estivesse me seguindo. Satisfeito, dirigi para longe. Não pude acelerar muito, pois corria o risco de danificar ainda mais minha roda. Mantive uma velocidade constante de 10 a 15 milhas por hora, verificando periodicamente meu espelho retrovisor. Foi então que notei algo atrás do meu carro, o homem estava correndo na minha direção. Sem alternativa, pisei no acelerador, mesmo sentindo a dor do dano à minha roda. A distância entre meu carro e o homem que me perseguia aumentou até que ele desapareceu de vista. Depois de retornar à estrada principal mencionada anteriormente, reduzi minha velocidade para 10 a 15 milhas por hora. A viagem de volta para casa foi demorada, levando cerca de 20 minutos devido à minha velocidade cautelosa. Ao chegar, a estação de polícia estaria fechando em apenas 10 minutos, mas eu precisava devolver o sinal da Dominos que éramos obrigados a exibir em nossos carros durante as entregas. Jeff expressou sua frustração com minha ausência prolongada até que contei toda a história. Uma colega de trabalho que estava trabalhando no mesmo turno ouviu atentamente, seu rosto registrando choque ao longo da narrativa. Quando o horário de fechamento chegou, Jeff sugeriu que eu dirigisse lentamente para casa, já que eu morava perto. Ele recomendou resolver o problema do pneu furado no dia seguinte. Tanto ele quanto nossa colega de trabalho foram embora em seus carros. Fiquei sentado no meu carro por um tempo, mergulhado em pensamentos. Eventualmente, liguei o carro e comecei a jornada de volta para casa. No entanto, logo percebi um veículo sem faróis seguindo de perto atrás de mim por um trecho considerável. Para determinar se ele também pararia, parei em frente a uma casa pequena. O carro passou por mim, mas depois parou do mesmo lado da rua um pouco mais à frente. O pânico se instalou enquanto eu considerava a possibilidade de que esse fosse o indivíduo que presumiu que me encontraria na Dominos, onde fez o pedido, e agora estava me seguindo até em casa. Embora incerto se o carro atrás de mim estava de fato conectado ao incidente anterior, eu não podia correr riscos. Senti-me excessivamente paranoico, mas decidi chamar a polícia para obter assistência, temendo que eu pudesse ser perseguido. Tive a polícia enviada para minha localização precisa depois de esperar 5 a 10 minutos. Um carro de polícia rolou lentamente pela rua, e buzinei para chamar sua atenção. O policial deu marcha ré para que nossas janelas ficassem alinhadas, e ambos as abaixamos. Apontei para o carro sem faróis, que havia estacionado um pouco mais à frente, mas o carro acelerou repentinamente com as luzes ainda apagadas, desaparecendo na noite. O policial ativou suas luzes e perseguiu o veículo sem dizer uma palavra. Não sabia se ele queria que eu o seguisse, mas eu não podia com o meu pneu danificado. Em vez disso, dirigi para casa o mais rápido possível e estacionei meu carro na entrada. Até hoje, não tenho certeza se a polícia conseguiu prender o motorista. Tenho minhas dúvidas, mas prefiro imaginar que sim. Desde aquela noite, permaneço vigilante sempre que volto para casa, e eventualmente, 2 meses depois, pedi demissão do meu emprego na Dominos.